Para quem me conhece, Sara Vidente. Para quem não me conhece, Sara Vidente também. Hoje um tema delicado, o luto. Muitas pessoas estão perguntando para mim como eu codifico ou entendo o falecimento de tantas pessoas ao mesmo tempo. Bom, a espiritualidade, tanto os espíritas como nós, né, de Ifá e o espiritismo no geral, né, entende que são karmas coletivos. Karmas coletivos, vamos lá. Você está dentro de um avião, não é? Ou dentro de um ônibus, ou diante de uma situação que lhe foi colocada e faleceram várias pessoas. Algumas delas que você nunca viu na sua vida e nunca conviveu, não é? Não conviveu em vida, não é? Porque se você for olhar a vida de todas as pessoas que faleceram naquele dia, existem situações significativas de vivências no planeta Terra. E aí, quando você desencarna numa situação coletiva, com os mesmos problemas, karmas, enfim. Já sabemos, não é, que a espiritualidade é muito sábia e existem vários encaminhamentos para os espíritos. Um deles, não é, que a Igreja Católica chama de purgatório. E vou enumerar desta maneira porque os espíritas também entendem um purgatório como um momento de reflexão. E isso é onde eu vou me pegar no que eu estou falando hoje. O purgatório, para alguns na Igreja Católica, é mais inquisitor, não é? A pessoa ela não entra no céu ou a pessoa não entra no inferno, ela fica no meio termo. Para nós de Fá, nós não cultuamos, né? Porque nós não acreditamos em demônios, não é? Em específico, nós acreditamos em odus negativos, ancestrais, que nos levam a tomar atitudes e encaminhamentos negativos. Pessoas que realmente não concretizaram a vida, não foram felizes nessa vida e infernizam quem está vivendo, tem a energia vital neste momento. O Odu, o Ifá acredita plenamente nisso. Até porque nós somos ligados não somente pela espiritualidade, mas nós somos ligados pela ciência. DNAs, não é? Nós somos um conjunto, não é, de vivências ancestrais. Tanto é que nós temos predisposições a doenças que nossos bisavós, que nossos avós, que nossos tataravós tiveram. Então, o Ifá e o Candomblé também caminham do lado da ciência. Mas voltando ao purgatório, o purgatório, eu acredito plenamente que já tenham pessoas que já estejam vivendo nele, não é? Em vida. São pessoas rijas de pensamento, são pessoas que não têm uma abrangência de raciocínio, e vou colocar aí enumeradamente os materialistas, não é? As pessoas extremamente intransigentes, que não aceitam ideias, pessoas, ideologias, caminhos, propostas de vida diferenciadas, vivem em seu mundo complexo, não é? Não aceitando as diferenças de opiniões e divergências. Este é o purgatório
na Terra. Como que trata isso? Lá, né, pós-morte, você vai viver a intensidade da sua dor, não é? E acredita-se, na minha visão, no meu entendimento e no meu conhecimento, quem entra em todos os polos energéticos, até para pedir agô, até para pedir licença, até para pedir autorizações, são Exus, não é? Lebaras e Exus. Eles são os lixeiros do mundo, os lixeiros astrais, ancestrais e kármicos. Sem eles não dá para trabalhar, né? No entendimento da evolução de quem os conduz, que no caso é o vidente, ou o magista, ou o pai de santo, ele tem aquele trabalho a ser realizado, sabendo que quem chegará à mão dele é exatamente o que será preciso para resolver alguns problemas kármicos. Isso em vida. Só que você pode fazer milhões de ebós numa pessoa, não é? Limpezas ancestrais, e a pessoa não entender em momento algum para que ela veio. Ela pode ter os melhores orixás da prosperidade, ela pode ter os melhores caminhos a serem vividos, mas nós entendemos que a intransigência mental faz com que essa pessoa não caminhe. O que nós fazemos? De tudo, não é? A conscientização, a liberação, o desprendimento, tirar o negativo, equilibrar o negativo do positivo, porque você não vive sem o negativo, nós somos um ponto de equilíbrio nato, mas nós conscientizamos essa pessoa que ela tem caminho, que ela tem uma vida a ser cumprida, que ela tem os objetivos dela a serem realizados, mas não depende do magista, não depende do feiticeiro, não depende do pai de santo. Ai, Sara, mas a gente tá falando de pessoas que não voltam mais. Bom, é uma grande surpresa para vocês que não existe o não voltar mais, não é? Existem, sim, missões a serem cumpridas, a serem vividas, terrenas celestiais, né? Numa forma assim bem popular de ser falado. A vida continua e do lado de lá, não é? Alguns vão para os hospitais, provavelmente hoje eu vejo que a maioria dos espíritos encarnados estão indo para hospitais porque estão morrendo de uma patologia, ou vamos colocar que ela esteja sendo uma ferramenta para um desencarne precoce ou não. E é aí que está o problema. Se você tem um familiar, né, que amava a vida plenamente, que tinha grandes objetivos na vida, que estava de vento em popa, encaminhamentos assim muito significativos, e essa pessoa falece, provavelmente essa pessoa neste momento, se ela não tiver aceitação, se ela não tiver um caminho, não é, da espiritualidade, ela vai estar se debatendo para com ela. Até porque ela tinha filhos, tinha mulher, tinha amantes, tinha uma série de coisas, não vamos ser hipócritas nesse momento, né? Aonde os momentos carnais ou até um desenvolvimento financeiro de um entendimento aí de estudo, de trabalho, enfim, ela chegou no êxtase dela e ela não está mais aqui. Esta pessoa com certeza vai estar tendo que ter um autoconhecimento, vai estar nesse suposto, não é, purgatório que nós estamos falando, até para ela ter uma conscientização. Ai, Sara, tá no purgatório, tá abandonado. Não, os espíritos de luzes vão lá,
tanto os de grande energia, né, da escala de 0 a 7, né, como os Exus, que estiveram rodeando eles aqui na Terra, embutindo ideias progressistas de desapegar das pessoas, desapegar do material, entender a evolução que já tiveram para conseguir ter uma continuidade e seguimento do seu caminho de evolução, sendo reencarnar ou não. Como que funciona isso? Nós vamos entender uma sobrecarga. Você não vai gostar do que você vai ouvir, né? Mas é a verdade. Nós tivemos, e isso eu quero que você faça uma comparação histórica, tá? Porque é pela história, pela ciência, pela filosofia que nós fazemos os nossos segmentos, lógico, religiosos que estudam, religiosos que entendem para que vieram, né? Então veja bem, em 1970 houve, até um pouco antes, houve determinados grupos no mundo que se destacaram e colocaram a cara à tapa. Vamos colocar muito significativamente, 68, 70, houve uma liberação da sexualidade, não é? Houve uma liberação de pessoas que se colocaram no mundo como gays assumidos. Houve uma liberação das mulheres no mundo como liderança. Todos esses ciclos foram muito bem entendidos pela espiritualidade, abrindo portais para nascimentos de pessoas com entendimentos mais evolutivos. Conclusão, mentes mais abertas, preparadas e filhos desta luta, não é? Então veja bem, hoje um casal gay, ele consegue ter um filho socialmente não aceitável, não é? Porque nós somos hipócritas, mas houve há anos atrás uma luta de que o gay não é doença, de que o gay é ser humano, de que o gay paga imposto, e isso é verdade, né? E que ele tem o direito de amar e dar para quem ele quiser. Ai, Sara, mas por que você está falando da evolução das pessoas? Não existe a evolução espiritual se não houver um entendimento pessoal. Não é? Então veja bem, pessoas já pagaram em vida, dando a cara a tapa para serem o que são. Isso é evolução. A partir do momento que elas desencarnam, elas se subentendem que elas, dependendo da vida progressista que elas tiveram, é uma continuação do que elas plantaram. Segmento, tão somente. Não é? São amparados por espíritos de luz, são amparados por entidades, mentores maiores, senhores da criação, não é? Que vão para o Orum e aí sim lá se resolve como será a serventia desse espírito pós-morte. Quem participou de toda essa evolução, dessas transições, não ficou em cima do muro, foi uma pessoa extremamente mente aberta, não é? Realmente tem evoluções maravilhosas e possivelmente vão estar reencarnando brevemente, ou terão que reencarnar. Por quê? Nós estamos cada dia mais amargos, nós estamos cada dia mais infelizes, nós estamos cada dia mais pensando em si mesmos e o mundo não pode ficar somente de pessoas que vivam
materialistamente falando. A espiritualidade, ele tem o seu papel de amolecer a mente das pessoas, o corpo das pessoas, em pró a prosperidade, em pró a ajudas, em pró a filantropias, em pró ao melhor ao próximo. Ai, Sara, mas eu não sou tão perfeita assim, eu desejo mal para as pessoas algumas vezes. Bom, tudo é uma lei do retorno, né? Você não precisa ser uma santidade nessa terra, você só tem que saber que você está simplesmente devolvendo algo que lhe fizeram. Agora, você fazer algo gratuitamente para uma pessoa que você não conhece, que não tem envolvimento com você, não tem um histórico com você, você já é um espírito atrasado por natureza, não é? Então, veja bem, existem vários caminhos, existem várias situações a serem revistas e vistas, mas muitas delas no entendimento em vida. Você tem que entender que você tem que ser uma pessoa que evolui em todos os sentidos. Ai, Sara, mas a pessoa é muito sábia, mas vive doente, vive com problemas materiais, com dificuldades expressivas, casando, separando, não consegue ter um alicerciamento. Muito vai do que eu acabei de falar, do mental da pessoa, de ter as mesmas características em situações diferentes. Isso pode ser colocado pela espiritualidade, este amadurecimento, ou pelo próprio pau doido que você está levando da vida, uma hora você acorda. Mas passando para lá, não é? Você vai continuar com as mesmas problemáticas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos questionamentos e ainda em alguns casos, com o pesar de não poder estar mais aqui para resolver determinadas pendências. Vai caber a você se perdoar as pessoas envolvidas, ou se não perdoá-las, acreditar que cada um está na sua evolução, no seu caminho, independente de ser fazendo o seu melhor. Isso é uma conscientização que você que ficou tem que passar para essa pessoa. Se ela não teve em vida, dificilmente ela vai ter na morte. E eu estou te falando isso porque, se não fosse assim, um exemplo muito claro, eu tenho alguns clientes que têm alguns em suas empresas, pessoas que trabalharam durante anos, né? E esse funcionário faleceu, mas outras pessoas, ou até mesmo o próprio dono da empresa, que é o que me chama, relata que a máquina, o computador, o horário, o elevador funciona nos horários que aquela pessoa estava trabalhando. Podemos colocar ali que essa responsabilidade de soluções já foi colocada para o dono da empresa. Lamento, mas é verdade. Até porque, se ele quisesse estar na casa dele, ele estaria. Espírito não tem uma rotina, né, de pegar um ônibus, ir para casa, dormir em casa e voltar. Não, ele vai ter a rotina de onde ele se sentia bem, se sentia útil, se sentia importante, e ele vai ficar naquele ambiente. Assim como se você tem uma família que só briga, que só tem discórdia, que as pessoas são materialistas, ele vai continuar lutando pela parte dele, que ele se diz ter direito, não sei nem para onde ele vai querer levar isso, mas o espírito não entende que ele foi para outro lado e você continuou a sua vida. Muito pelo do contrário.
ele vai lhe renegar até o último fio do cabelo de você estar vivendo e de ele, neste momento, não poder fazer nem por ele. Então veja, Sara, você jogou vários problemas aí, estou vivendo alguns deles, mas não sei o que fazer. Bom, primeiramente, sumir com tudo que é desta pessoa, não é? Doar, se foi uma pessoa boa, se foi uma pessoa idônea, se foi uma pessoa batalhadora. Se foi uma pessoa que tinha problemas psicológicos, usuários de drogas ou pessoas que eram o centro da discórdia, você não vai passar essa energia para frente. Você vai queimar os objetos da pessoa. Nisto tudo, num ritual muito delicado, de você agradecer o desencarne desta pessoa, terminando a história com esta pessoa e a perdoando de qualquer coisa que ela tenha lhe feito prejudicial. Ai, Sara, mas ela é uma pessoa muito boa, era uma pessoa muito boa, mas era materialista. Não muda, não é? Até porque vai entrar em outro senso de realidade e de energia, que são os móveis da casa. Os móveis que mais pegam energia negativas e ancestrais é a madeira, não é? Então, juntamente a isso, você vai limpar todos. Sara, eu não posso me desfazer da minha casa porque eu fiquei com a casa, e se eu me desfazer da casa, eu vou ficar sem nada. Então tá, vamos lá. Você vai passar amoníaco na casa inteira, né? Que é uma espécie de um banimento. Passou o amoníaco, você vai queimar a roupa desta pessoa. Independente do que seja. Ai, Sara, eu vou guardar uma foto de recordação. Peraí. Você viveu vários problemas para com essa pessoa em vida, não é? E você vai deixar a energia dela, né? Dentro da sua casa por fotos, você ficou doido, né? Não. Você vai sumir com as fotos também. Coloque dentro de uma caixa por tempo indeterminado e veja, né, diante dessas ações, se a energia da casa vai mudar. Então, primeiramente, limpe a casa com amoníaco inteira, móveis, todos os móveis. Se ela deixou objetos que estavam quebrados, jogue todos fora, não fique com nada. Queime a roupa pessoal dela. Não acenda velas dentro de casa, nunca, não é? E veja bem que as reflexões que você tem que fazer deste luto é desejando a ela que ela evolua, desejando a ela que ela se perdoe e você automaticamente se perdoando também. Existem também, em casos, né, mais específicos, defumações que você pode estar fazendo para aquela pessoa não ter o poder energético de entrar dentro da sua casa ou até de lhe perturbar mentalmente. Tá? Isso é o que você pode. Existem ebós também, existe limpeza da ancestralidade, existe uma série de coisas que você pode estar fazendo para se libertar da energia que a pessoa deixou na casa ou em você. Quem vai saber responder como que vai resolver isso é você, porque você não, eu não tenho uma dimensão do que você viveu com essa pessoa, o que ela representou na sua vida. Você vai ver como está o andamento energético, pessoal, intelectual seu, para você fazer um apanhado e falar, não, eu preciso realmente de ajuda. Muito comum, não é? Os espíritos
que viram, né, eguns negativos aparecerem com cheiros, com você sente o cheiro da pessoa, você sente como se a presença dela estivesse lá. Não se engane, ela realmente está. Até porque a espiritualidade maior espera que essa pessoa se encontre, que essa pessoa se entenda, que essa pessoa evolua num caminho de segmento. Se ela vai precisar da sua ajuda, aí é uma situação a ser vista carinhosamente, não é? E só você pode diagnosticar o quanto você vai precisar de ajuda para resolver o seu problema. Agora, ficar chorando, mamãe era muito boa, papai era muito bom, vovó era um ser iluminado que te dava pensão para você viver do dinheiro dele, agora eu vou ter que me virar, né? E criar vergonha na minha cara porque eu esperei cair do céu a vida toda. E isso eu estou falando no geral, veja qual é o seu caso, obviamente. Então, assim, no conteúdo, você vai ter que ver quem vai precisar evoluir mais. Se é quem foi ou você que está aqui e não acordou para determinadas realidades, achando que você nasceu para semente e que as coisas não queriam mudar. Puxaram seu tapete, né? Nitidamente, expressivamente. Então, todo esse choro, toda essa culpa, toda essa situação é porque o teu rabo ardeu agora e você vai ter que se virar. Tudo que a pessoa um dia te sugeriu que fizesse, você não fez, você não evoluiu, não teve crescimento intelectual, financeiro, enfim, e realmente essa pessoa teve a liberdade de ter o desencarne dela, a vida dela, e você está perturbando a paz dela, atrasando, cobrando coisas que não é de seu direito de ser realizado. Por isso que eu estou falando que cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo, existe pessoas mais resistentes mentalmente, existem pessoas com desencarnes ancestrais, né, 500, 700 anos, que ainda quer ver como os entes dele, o sangue dele, a evolução familiar está sendo realizada. Eles aparecem, né? Alguns deles perturbam e muito, e alguns deles carregam maldições que a sua família está há séculos sendo guiada por elas. Uma delas, mulheres que não se dão bem com maridos, mulheres separadas, mulheres com vários filhos de vários homens, mulheres muito sofridas, mulheres que não se estabilizam, doenças que aparecem do nada. Você pode ter absoluta certeza que a sua ancestralidade está ali comendo. Cuide dela. Qualquer dúvida, gente, é um assunto muito amplo, não é? Daria para eu falar de morte, de desencarne, de evolução humana, espiritual, um dia inteiro, e mesmo assim não seria entendido na complexidade que se deve ser. Qualquer dúvida que vocês tiver, coloquem aí embaixo as perguntas. Eu vou tentar responder por vídeos, não é? Ou até escrito, não tem problema nenhum. Vou aí estar lançando uns sequenciais, né, de defumações para serem realizados. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês entrarem numa loja de macumba e comprarem tudo o que vocês veem. Até porque vocês não sabem o que você precisa energeticamente. Tente resolver, se não quer fazer uma consulta, não quer fazer um ebó, não quer fazer um encaminhamento, não quero, não é o meu momento. Mas avalie o que está sendo vendido e para que está sendo vendido. E se tiver passos a serem seguidos, siga.
tranquilamente. Não existe o milagre em absolutamente nada. Ou você engatinha, né, para uma evolução, para uma limpeza, para você ter um bem-estar na sua vida, ou não existe nada que você vai abrir uma caixa que pode até ser de Pandora e ó, você se dá muito mal. Então vai com calma, né? Eu sei que em determinados choques de realidade aí que eu posso até ter falado, deve estar difícil mesmo, mas você tem que entender que quem foi, cumpriu a sua missão, terá que dar as satisfações pessoais, individuais para evoluções maiores, e se você ficou, existe uma razão, né? Até para você continuar vivendo ou saindo da sua zona de conforto. Ficar chorando, praguejando, chamando a pessoa falecida é um pior caminho. Consultas 11 Brasil, né? 55 11 99 019 44 85. Só mais uma coisa. A limpeza da casa, ela é muito satisfatória, né? Você sente uma leveza, você vai tendo o controle do seu raciocínio, um sono mais calmo, você desfoca da energia da pessoa, isso é ótimo. Só que se você tiver em todos os processos kármicos de maldição, de odus negativos, é só um paliativo, tá, gente? Nada mais. Então veja bem, comece com um paliativo, porque você vai mudar o centro energético do que você está vivendo, mas não fique sentado em um sofá esperando a banda passar, não. Procure soluções e soluções em efetivo. Não tampe o sol com a peneira, né? E se você precisar, não somente da ajuda da espiritualidade, procure uma ajuda psicológica, psiquiátrica, até porque se você fizer tudo que a espiritualidade lhe indicar e você não estiver preparado para esse entendimento e esse caminho, e esse entendimento e essa compreensão de caminho, vai ser dinheiro e tempo jogado fora, tá? Sempre bom ver vocês.